A negociação só com vocês, acabou. E é o que eu estou falando, nós não vamos decidir nada. A Assembleia ela é soberana e é a Assembleia que vai decidir. Eu vou acompanhar como custo leste, saber se está tudo dentro da legalidade. Duas roupa preta, vai cá pra cá. Acabou. E Vambora, gente. Vamos encontrar o pessoal lá. Jamais será vencido! Professores unidos! Jamais será vencido! Professores unidos! Jamais serão vencidos! Por 3 minutos. Boa noite a todos. A audiência pública de hoje, ela será com intuito exclusivamente da mesa a vereadora e vereadores, senhoras e senhores presentes, todos os funcionários do administrativo e da educação, boa noite. Como vocês já ouviram, o administrativo, o executivo, ele não compareceu e também não deixou os demais convidados a vir. Foi convidado o prefeito, o superintendente Wagner, a secretária de Educação, o superintendente Chicão e o secretário de Finanças. Mas vocês, como o nosso procurador já explicou, vocês estão... Se tiverem alguma pergunta para fazer, pode fazer. Infelizmente vai ser feita e essa pergunta vai ser mandada para a quem vocês fizerem. Então eu peço permissão, presidente, me levantar e pegar uma cadeira aqui. E nesse momento, como não tem ninguém do executivo, para vocês não fizerem a pergunta em vão, mas enquanto vocês estão fazendo essa cadeira aqui, como eles não vieram, faz essa pergunta para essa cadeira. Dirija a palavra, dirige-se a pergunta e fala para quem vocês estão fazendo a pergunta. Se for para o prefeito, vocês falam para o prefeito. Se for para a secretária de Educação, para a secretária de Educação. Se for para o secretário de Finanças, para o secretário de Finanças. Se for para os dois superintendentes, fala-se o nome e faz a pergunta. Fique à vontade. Vai falar agora Giovanni Clarindo, presidente do Sindesbar. Bom, boa noite. Primeiramente eu quero agradecer, sem formalidades, eu quero agradecer à presidente da mesa, a vereadora Mirtes, aos vereadores aqui presentes. É muito importante quando o vereador se coloca em uma posição que está do lado do povo. Vocês estarem aqui hoje, vocês estão fazendo uma demarcação, uma linha de raciocínio para quem está aqui, que vocês estão do lado deles. E aquilo que foi a reivindicação deles aí, vocês estão fazendo. Muito obrigado por isso. O que vocês, vereadores, e aí eu chamo a atenção, onde eu protocolei aqui nessa casa, o pedido de todas as leis que foram criadas ao longo de 2008 até 2012, que trata de vencimentos. Isso por quê? Porque o que a administração tem feito nos últimos tempos é simplesmente retirando ganhos de percentagens que são colocadas nos níveis e nas letras. O que tem acontecido? Só para vocês entenderem basicamente. No magistério, no nível 1, que lá no início, em 2013, a tabela dava uma percentagem de diferença entre o nível 1 e o nível 2
de 12%, depois que foram alteradas várias tabelas, hoje essa diferença está em 2%. O que quer dizer isso? Pessoas no nível 3, que tinham uma diferença de 30% na sua remuneração, aí fala-se de pessoas que têm graduação, elas tinham 30% lá no início da tabela. Hoje, na última tabela que eu vi, eu não tenho certeza se é a que está valendo, por isso eu pedi essa casa de ler as leis, para mim saber qual é a que está valendo. Para vocês terem ideia, em 2010 foram 3 alterações na tabela de vencimento do magistério. Vai acontecer a mesma coisa, vereador Carlinhos sabe disso, vai acontecer a mesma coisa que está acontecendo com o administrativo. Hoje nós temos no administrativo, o nível 1 ao nível 3, da letra A até a letra E, salvo engano, é um salário mínimo. É o que está acontecendo com o magistério. E por que isso está acontecendo? E eu não culpo a Câmara não, ao mesmo tempo que tem sua certa responsabilidade, porque todos esses projetos de lei passaram por aqui. Passaram por aqui. E a importância de vocês, vereadores, aprenderem o que é a tabela de vencimento, o que ela significa, a porcentagem de nível para nível, porque isso tem que ser mantido. Porque a Constituição garante isso, que existe um reajuste anual que deve ser respeitado, e que essa administração não tem respeitado, infelizmente. Ela desconhece a lei desse país. Infelizmente, vocês, professores também, vocês do administrativo, aceitaram isso. Aceitaram. Porque se viéssemos para cá, para dentro dessa casa de leis, e aí a falta de conhecimento leva a gente à derrota. Vocês têm que aprender, professores e o pessoal do administrativo da saúde. Vocês têm que aprender o que é a tabela de vencimento de vocês. E aí, em outro momento, eu já chamo a responsabilidade aqui do nosso professor de matemática, Emilson, para a gente estar ensinando para vocês entenderem essa tabela, porque não é complicado, não. Não é complicado. Mas é importante porque, quando se fala em reajuste, aí fala assim, o prefeito, bonito como ele é, ele fala assim, eu vou dar até R$50 de reajuste, ou R$100 de reajuste. Aí o servidor, coitado, ele não tem a informação, ele fala assim, não, beleza, R$100 no final do mês, eu vou receber, tá legal, tá bonito, vai melhorar. Mas aí quando vem a tabela de reajuste, aí aquela porcentagem que você tinha lá de 30%, ela está se reduzindo. O que quer dizer isso? No final vai dar todo mundo, nível 1 magistério, que é o nível médio, ganhando o nível superior, o graduado, o pós-graduado, vai estar tendo o mesmo salário. E hoje eu agradeço aqui, desculpe pela invasão, tá? Mas eu acho que a manifestação, se ela não for na íntegra, porque o que está aqui é o sentimento de uma classe. São os professores, aqui já os diplomas de graduação e pós-graduação dos professores. O prefeito dessa cidade, ele não quer pagar o piso nacional, e não tem vergonha de pagar 7 mil, 8 mil reais ao superintendente. Isso é um absurdo. Gente, e aqui eu chamo a atenção da Câmara de Vereadores. Se vocês não ajudarem o magistério eu não sei qual é a forma maneira, nós estamos procurando o Ministério Público, o Judiciário, todas as autoridades constituídas dessa cidade. Porque se ele não cumprir a lei do piso nacional, feche as portas da Câmara de Vereadores e deixe só ele. Por que vocês vão aprovar a lei que ele não respeita? E essa lei do piso nacional é uma lei federal. É uma lei federal aprovada pelo Congresso Nacional. Aí diz que a Câmara e o Senado foi aprovado o piso nacional para valorização dos professores. E aí, vem o camarada e fala assim, não, eu vou pagar o primeiro nível e está tudo certo. O nível 1 ganha o piso e o restante fica a mesma coisa. É uma vergonha. É uma vergonha. E o sindicato está aqui para responder à altura, para defender os interesses não só da classe magistério, do administrativo. E aí eu quero chamar a atenção do administrativo. Porque quando se fala de mobilização, não adianta ficar atrás do balcão. Tem que pular o balcão e ir para as ruas. O Cid Esbarra está aqui para defender, mas não vai para a rua sozinho, não. O magistério está aqui hoje, todo mundo manifestando. Fizemos uma manifestação linda, passando em frente à prefeitura, com um caixão carregando, e nós estávamos lá, a diretoria do Cid Esbarra acompanhando todo o movimento. Vamos fazer a mesma coisa com o administrativo? Vamos, se o administrativo não fazer. E aí nós já oficiamos um pedido de reunião ao prefeito para tratar dos assuntos do administrativo e da saúde. Nós já
já solicitamos, primeiro verbalmente, mas ele não nos atendeu. E essa semana eu protocolizei um pedido de reunião para tratar dos assuntos do administrativo e da saúde, e dos ASG, que vai coadunar com essa audiência. Ou seja, o que for tratado aqui nessa audiência vai ser encaminhado para ele. Nós vamos conversar com ele, se ele nos convidar, logicamente, para a reunião. E aí sim, após essa reunião, nós vamos fazer uma Assembleia Geral com a classe do administrativo e da saúde, para saber quais os caminhos nós vamos tomar. Então é isso, gente. Eu agradeço muito a oportunidade. Está com a palavra, presidente. Passamos a palavra ao representante civil, senhor Clemilson, para discursar sobre o tema proposto por 3 minutos. Boa noite, representantes dessa Casa de Lei. Boa noite, senhores representantes, outros funcionários que prestam também serviço à comunidade aqui nessa Casa de Lei. Boa noite, colegas de trabalho, colegas de luta diária. E boa noite, representantes da comunidade. Bom, o piso salarial nacional é um plano de valorização da carreira profissional. E hoje explanei aqui para os colegas que o governo federal não está pensando em nós, atuais professores. Ninguém faz nada de graça para ninguém, vocês podem ter certeza disso. O que o governo federal já imagina é que daqui a 20 anos nós teremos 5 professores para lecionar em uma cidade inteira. Porque hoje, 2% dos alunos pretendem ser professor. Hoje, 2% a cada 100 alunos, só 2 querem ser professores. Por enquanto. Então, esse projeto de lei, ele viabiliza a valorização profissional da educação. De que maneira? Aplica-se um valor que deve ser cumprido em todo o território nacional. Esse valor é referente a 40 horas, proporcional a 25 horas. É isso que nós estamos reivindicando. Nada mais do que isso, senhoras e senhores. Estamos reivindicando a aplicação do piso salarial nacional no plano de carreira. Hoje nós temos professores pós-graduados recebendo um salário hoje de R$ 996. 5 vezes o que os senhores recebem aqui. 5 vezes menos. A intenção do governo federal é, em 2020, equiparar os salários dos professores ao salário de qualquer outra pessoa com nível superior. Aí sim vocês vão ver as nossas crianças dizendo que querem ser advogados, médicos, engenheiros e professores. Porque hoje, no nosso mundo capitalista, a boa profissão é vista pelo salário que você recebe e não pela função social que você tem. Afinal, se a nossa função fosse de sacerdócio, muitos de nós estaríamos ontem lá no Vaticano, esperando a hora de ser. Nossa realidade não é essa, não é? E nós não vamos fazer nada que seja ilegal, não vamos fazer nada que seja imoral. O que nós vamos fazer é lutar pelos nossos direitos. Não estamos pedindo aumento, não estamos pedindo reajuste. Estamos pedindo que a lei seja cumprida. Espero, como professor, que na terça-feira nós tenhamos uma proposta que seja uma proposta correta e que seja uma proposta merecedora da classe. Só isso que eu espero. Porque na minha função como professor, essas últimas 2 semanas foram de amargar. Eu odeio entrar numa sala de aula e deixar os meus alunos antes do horário correto. Eu não estudei 4 anos numa faculdade, mas 1 ano de pós-graduação para isso. Como diz o meu pai, só eu e sua mãe sabemos que você passou. E hoje eu vi uma professora chorando em sala de aula, lembrando de que tinha que vender refresco na escola para pagar a passagem para ir para Linhares, porque ela fazia faculdade em Linhares. Só nós é que sabemos o duro que nós demos para ter em mãos esses camaradinhas aqui. Ó.
nossos diplomas de nível superior, nossos diplomas de pós-graduação. Creio eu, né, que o nosso grupo gestor será sensato, terá bom senso e vai nos oferecer uma proposta que seja digna de nós. Isso é o que eu espero como professor, porque o Supremo Tribunal Federal já decretou: todo mundo vai ter que pagar o piso no plano de carreira. Não adianta mais reclamar, não existe mais jurisprudência de recurso. A aplicação do piso é no plano de carreira. Então, na terça-feira, nós teremos uma reunião e espero chegar aqui com boa notícia para todos. Na verdade, boa notícia para nós, professores. Quero dizer a vocês que segunda-feira nós voltamos ao normal, mas é um intervalo. Nós aqui vamos definir se tem segundo tempo ou não. A classe unida, a classe de professores unida, não tem quem vença contra nós. Muito obrigado e tenham todos uma boa noite. Neste momento, vamos ler as perguntas e queremos esclarecer ao público presente que, após esta audiência pública, nós vamos fazer uma ata e encaminhar ao Executivo. Queremos saber, como é de direito do nosso piso salarial, o que o prefeito está esperando para se adequar? É a primeira pergunta de uma série dessas daqui. Se o município não tem condições de arcar com o piso salarial, o que impede a convocação de auditoria para que a União possa intervir? Não desvalorizando nossos colegas P1, a pergunta é por que só eles serão beneficiados com o piso se os pós-graduados gastaram tanto para se especializarem? Quarta pergunta. Senhor prefeito, entendemos a sua preocupação em reorganizar a prefeitura, mas gostaríamos de uma explicação do porquê os superintendentes não foram dispensados, visto que o salário de cada um deles dá para pagar uns 10 funcionários assalariados. Quinta pergunta. Precisamos de um plano de carreira reformulado e atualizado. Quais são as providências previstas para solucionar esse problema? Sexta pergunta. Queremos saber se todas as categorias terão direito a receber o retroativo conforme a lei e de quando o teremos. 7. Qual a função de um superintendente se temos secretários? Não seria um gasto injusto para o município, com partos e recursos para gastar com os funcionários? 8. Vivemos uma realidade inaceitável no município, quando observamos creches fechando, EJA acabando, professores sem PL, uma redução de gastos inexplicável para a população, tendo profissionais com altos cargos. Qual é o seu pronunciamento sobre isso? 9ª pergunta. Como fica a Lei Federal 11.738 de 2008 em seu artigo 2º, quanto ao cumprimento do planejamento, quando diz ser 17 horas aulas e 8 horas de PLS, que devem ser cumpridas até 2012? 10ª e última pergunta. Gostaríamos de saber se o prefeito acha justo que o piso salarial do P1 seja igual ao do professor pós-graduado. Boa noite. Então, a minha pergunta é vou me dirigir ao prefeito. A minha primeira pergunta. A lei do Fundeb determina que pelo menos 60% do dinheiro deve ser gasto com o pagamento de professores. O restante pode ser investido na manutenção e desenvolvimento da educação básica. Hoje, os gestores são bombardeados por vendedores que sabem que a área tem recursos vinculados
e insistem em vender diferentes produtos, como é o caso de Conceição da Barra, uma PET que se gastou milhões. Em outras cidades, a maior parte do Fundeb vai para a folha do pagamento, chegando até a investir 75%. Porque o excelentíssimo prefeito alega que não tem dinheiro para pagar o piso nacional aplicado na tabela, se as nossas verbas é variável de 1.500.000 a 1.400.000. A outra pergunta seria dirigida à secretária de Educação. Se 90% dos nossos jovens têm orgulho de ser brasileiros e 75% acreditam que o país está mudando para melhor, se está comprovado que a escolaridade é o principal ponto de ascensão social, se o magistério é uma profissão digna e admirada pelas crianças que amam as mestras, quase como segunda mãe, se a sociedade reconhece a importância dos educadores na formação dos brasileiros do futuro, se existe um déficit significativo de doentes no ensino médio e fundamental, se a era digital representa um desafio para profissionais que realmente desejam fazer a diferença, por que apenas 2% dos estudantes querem seguir a carreira de professor? Só encerrar minhas perguntas. Holanda dizendo que tudo que está acontecendo na educação é culpa do superintendente Wagner. Se isso é verdade, por que o senhor não a demite? Aproveita e demite ela também. Alunos estudando, professores trabalhando em São Mateus. Em 2008, a escola Ângelo Luiz estava em primeiro lugar no IDEB no município. Quando a atual gestão entrou, tiraram as turmas de 5ª a 8ª série. Depois, a turma de 3 anos da educação infantil. E este ano, as turmas de 4 anos. Pelo previsto, não teremos educação infantil no ano que vem. O que querem com isso? Fechar a escola de qualidade? Senhor Jorge Donati, sendo um profissional qualificado, especializado na sua área, se calaria diante de um salário de R$ 906 como base, sabendo que não é isso que rege a lei? Gostaria de perguntar à senhora secretária de Educação se ela estaria disposta a trabalhar sem remuneração, só pelo amor. Pois, outrora, em uma reunião à mesa, disse à secretária e auxiliares que o salário não pode ser visto como motivação e que a porta da rua era a serventia da casa, para quem não estivesse satisfeito. Recursos para pagar o piso. Pergunta: como os outros municípios conseguem pagar? Foi só em Conceição da Barra que os recursos diminuíram? Por que o prefeito vetou a entrega dos notebooks aos professores se a Câmara já tinha